Congruência usando equação de Diofantina. Bom, em primeiro lugar, vamos ver alguns conceitos básicos, né? O que nós chamamos de congruência linear é toda equação desse tipo: A vezes x, x é incógnita, congruente a b módulo m, onde a, b e m são inteiros, e o m é o inteiro positivo fixado. Inteiro positivo aqui quer dizer maior que zero, né, pessoal? Fixado. Todo inteiro, digamos, x0, que substituindo no lugar do x verifica a congruência numérica, né? A vezes x0 é congruente a b módulo m, é uma solução dessa equação. Então, a equação chamada congruência linear, AX é uma equação dessa forma. AX é x elevado a 1, daí o nome linear, é congruente a b módulo m. Propriedades aí, né? Se x0 é uma solução da equação, a congruência linear, AX congruente a b módulo m, então, substituindo, AX0 é congruente a b módulo m. Agora aqui é número, né? O número AX0 é congruente ao número b módulo m. E isso aí da aula passada significa que o m é um divisor da diferença, AX0 menos b. Para se m é um divisor, se m divide AX0 menos b, é porque existe um inteiro, digamos y0, tal que AX0 menos b, essa diferença, é um múltiplo de m. É m vezes y0. Se você passar o my0 para o primeiro membro e o b para o segundo, né, resolver essa congruência equivale a resolver a equação diofantina ax menos my igual a b. E que eu conheço a, conheço m e conheço b. Eu vou determinar o x e o y. Equação diofantina a gente resolve através do máximo divisor comum entre a e m, né? Cálculo máximo, aí pega os restos, tal, né? Até chegar no b. Então tem um método aí para resolver as equações, essas congruências, né? É transformar numa equação diofantina e aí resolver. Agora aqui uma outra propriedade importante é a seguinte, ó, se x0 é solução dessa equação, né, dessa congruência linear, ax congruente a b módulo m, então todos os números da forma x0 mais um múltiplo de m, k vezes m, k um inteiro qualquer, são também soluções. Quer dizer, além do x0, x0 mais 1, uma vez m, x0 mais duas vezes m, três vezes m, vai embora. x0 menos m, x0 menos 2m, menos 3m também é a solução. Interessante, quer dizer, a equação diofantina tem infinitas soluções. Se x0 é uma solução particular, eu consigo montar infinitas outras. Mas essas infinitas são todas congruentes módulo n, quer dizer, é x0 mais um múltiplo de m. Todas congruentes entre si. Nós vimos que a congruência de números inteiros, A congruente a B módulo M, é uma relação de equivalência, né? Ela é simétrica, ela é transitiva, ela é reflexiva. E, portanto, o que eu tenho aí, cada vez que eu acho um x0, uma solução, é uma classe de equivalência. Eu tenho infinitos números que pertencem a essa classe. É só pegar múltiplos de m e somar com x0. Então, se x0 é solução, né, de ax congruente a b módulo m, nós temos que a que multiplica x0 mais km é congruente a ax0 módulo m. Esse número aqui, x0 mais km, né, vezes a, é congruente a ax0 módulo m. Por quê? Porque o m ele é um divisor da diferença entre esse número e ax0. Se você distribuir aqui AX0, vai ficar AX0 mais AKM menos AX0. O M é um divisor, porque AX0 cancela com AX0, fica que o M é divisor de AKM. E é verdade, M é divisor de M. Então esse produto aqui é divisível por M.
Como esse produto é divisível por M, somando AX0 subtraindo AX0, M é o divisor dessa soma, subtração. Onde eu tenho a soma, eu ponho em evidência. Isso aqui quer dizer que esse número aqui, AX0 mais KM, é congruente a AX0 módulo M. Mas, por outro lado, AX0 é congruente a B módulo M, porque eu estou supondo aqui que X0 é a solução da congruência, né? Então, veja, por transitividade, se o número A é congruente a B módulo M e o B é congruente a C módulo M, então A é congruente a C. Pela transitividade, a gente conclui que AX0 mais KM é congruente a B módulo M. Também é solução dessa congruência. Portanto, x0 mais km, com k inteiro qualquer, né, é solução da congruência AX congruente a B módulo M. Isso aqui demonstra que a gente tem sempre uma infinidade de soluções, todas congruentes a x0. X0 seria um dos representantes da classe de congruência. Às vezes a gente obtém uma solução que é negativa. Eu posso passar para uma positiva, é só escrever x0 mais km e achar um k de tal maneira que isso aí fique positivo, que vai ser solução também, tá certo? Então eu posso sempre pensar soluções positivas, mas eu tenho soluções negativas também. Então, uma congruência linear, né? Se x0 é solução, o m é divisor de ax0 menos b. Então, ax0 menos b é múltiplo de m, o que quer dizer, passando o b para lá e o m para cá, que isso é solução de uma equação de Diophantine. Se eu montar essa equação e resolver, eu vou ter uma solução particular. Tendo uma solução particular, eu consigo uma infinidade de soluções congruentes a ela, né? É só escrever x0 mais km. Né? É dado o m, é dado o x0 é calculado, a gente consegue esse monte de soluções. Então, por exemplo, ó, considere a congruência linear 3x congruente a 9 módulo 12. X igual a 3 é a solução dessa congruência. Porque 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 9 é 0, 12 é divisor de 0. Tá certo? Eu não preciso fazer grandes cálculos para descobrir isso, né? Porque como 3 é divisor de 9, né? 9 dividido por 3 dá 3, 3 é a solução da congruência. E, portanto, x0 igual a 3 é uma solução particular. E todas as soluções da forma x0, que no caso é 3, mais k vezes m, o m é 12, né? A gente pode escrever 12 vezes k. Números dessa forma são soluções, todo inteiro dessa forma é solução dessa equação. Para cada valor de k, eu vou gerar um inteiro, que também é solução. Por exemplo, k igual a 1, 15 é solução. K igual a 2, 24 mais 3, 27 é solução. E assim por diante. É a solução da congruência. Então, uma vez que eu encontrei uma solução, eu vou ter uma infinidade de soluções, todas congruentes, escritas dessa forma aqui, né? Onde o M é o M do módulo lá, né? Módulo M. Ele que define a classe de equivalência. Então, a pergunta é se eu tenho só uma solução x0 que dá uma classe de equivalência, ou se eu tenho várias soluções que geram classes de equivalências diferentes, que eu posso ter uma partição, né? Então, essa é uma pergunta que fica no ar. Então, dessa forma, né, obtida uma solução particular, nós podemos construir uma infinidade de soluções, todas congruentes entre si, módulo M, certo? Qualquer solução que eu tiver, a gente pode pensar nisso, né? Agora, duas soluções da congruência, digamos x0 e x1, elas são congruentes, módulo M. Elas não são consideradas distintas. Então, por exemplo, ó, aqui o 3 é solução, mas o 15 também é. Nós não vamos considerar soluções distintas, são soluções congruentes, módulo M. Aqui a palavra distintas vai significar o seguinte, né? Pertence à mesma classe de equivalência, né? A palavra distinta significa que eu estou procurando soluções que não são congruentes entre si, módulo M.
Então, se eu tiver soluções distintas, né, que não são congruentes módulo entre si, módulo M, eu vou dizer que, de fato, elas são soluções diferentes ou distintas da congruência linear. E aí eu vou ter mais uma classe de equivalência. Bom, um primeiro teorema, né? Quando é que eu tenho solução? Então, a congruência AX congruente a B módulo M, essa equação, ela tem solução se e somente se D é um divisor de B, onde esse D é o máximo divisor comum entre A e M. Essa congruência linear, ela tem solução se e somente se o máximo divisor comum entre o A, que é o coeficiente de x, e o M, que é do módulo, né, esse máximo divisor comum, for um divisor de B. Se o D for um divisor de B, tem solução. E se tem solução, é porque o D é um divisor de B. Então aqui eu estou dizendo que a condição é necessária e suficiente. Né? É um C e somente C. Condição necessária é implicação para a direita. Suficiente é implicação para a esquerda. Então vamos ver a demonstração. Primeiro, a condição é necessária, da esquerda para a direita. Né? Vamos supor que a congruência tem solução e que x0 seja essa solução. Quer dizer, ax0 congruente a b módulo m. O que quer dizer que o m é divisor de ax0 menos b. O que quer dizer que existe um y0 inteiro, tal que ax0 menos b é múltiplo de m, né? É m vezes y0. O que quer dizer que ax0 menos my0 é b. Quer dizer, eu estou voltando lá no que eu já observei antes, né? Estou só reescrevendo. Se o x0 é solução, então vai existir um y0 também, tal que ax0 menos my0 dá exatamente b. Ou seja, isso o par x0 y0 é solução dessa equação de Diofantina. Se d é o máximo divisor comum entre a e m, então d é um divisor de a, d é divisor de m. Tá certo? O máximo divisor comum de dois números. Isso aqui é um outro raciocínio, né? Se D é o máximo divisor comum entre A e M, entre dois números, ele divide cada um deles, né? Ele é o maior divisor comum, ele é divisor comum. Mas se ele divide A, divide M, ele divide qualquer combinação linear de A e M. Em particular, ele divide a combinação AX0 menos MY0, uma combinação linear inteira, né? Formada por inteiros. Mas AX0 menos MY0 é o B, né? Então ele divide B. Então, o que eu acabei de provar? Acabei de provar que se tem solução, o máximo divisor comum entre A e M é um divisor de B. A condição é suficiente, pessoal. Se D é um divisor de B, onde D é o máximo divisor comum entre A e M, então o B é um múltiplo de D, né? Dividindo por D vai dar um certo K e resto zero, né? Ele é um múltiplo de D. É D vezes K, com K inteiro. Como esse D é o máximo divisor comum entre M, não sei se você lembra, né? Se um cara é máximo divisor comum de dois outros, existem inteiros x0 e y0, tais que ax0 mais my0 é igual a D, é igual ao máximo. Beleza? Se D é o máximo divisor comum, vale isso, né? Isso nós já vimos lá na parte de máximo divisor comum, né? É uma propriedade do máximo. Bom, multiplicando essa última igualdade, membro a membro, pelo número k, eu vou ter do lado esquerdo que a, kx0, mais n, ky0, é igual a d vezes k. Mas d vezes k é o b. E, portanto, ax0 menos b é m, passando para o outro lado, que multiplica... Estes são os principais resultados. Aqui o Google está dando um palpite aqui na aula, eu vou desligar. Ó, passando o b para o primeiro membro, b menos b, e passando o m para o outro membro, vou tirar o sinal aqui para dentro do parênteses, né, menos ky0, a gente vê que essa diferença aqui é múltiplo de m. Ou seja, o m é um divisor dessa diferença. O que quer dizer que akx0 é congruente a b módulo m. Porque m é um divisor da diferença. Portanto, se
D, o máximo divisor comum, é um divisor, então a equação tem solução, porque esse KX0 vai ser exatamente solução dessa congruência AX congruente a D módulo E. Ele vai satisfazer a congruência. Quando ela é necessária e é suficiente. Em outras palavras, né, se eu tenho que resolver uma congruência, a primeira coisa que eu faço é calcular o máximo entre A e M. Se ele for um divisor de B, tem solução. Se não for, não tem. Certo? Quando isso é necessário o suficiente. Agora, como é que eu acho as soluções, né? O número de soluções não congruentes, pessoal? Né? É aquela questão que eu coloquei inicialmente. Aí vem um teorema que vai nos ajudar. Se D é o máximo divisor comum entre A e M, D divide B, a congruência tem precisamente D soluções mutuamente incongruentes, módulo E. Incongruentes é a mesma coisa que não congruentes, né? Módulo E. Só não entendi. Ó, nós vimos aqui que ela tem solução se o máximo divisor comum é divisor de B. Mas agora eu estou dizendo outra coisa. O número de soluções não congruentes é igual ao máximo divisor comum. O máximo divisor comum deu 5, tem 5 soluções não congruentes. Todas as demais são congruentes a uma das 5. Cada uma das 5 vai ter infinitas soluções, mas soluções não congruentes eu vou ter igual ao máximo divisor comum. Ah, o meu máximo divisor comum deu 12. Tem 12 soluções não congruentes. Olha o poder desse teorema. Né? Ele vai dizer para mim quantas tem, e mais ainda, como é que eu acho. Né? Então, vamos ver a demonstração para ver por que isso é verdade. Ó, pela propriedade 1, cadê a propriedade 1? A propriedade 1 está aqui em cima. Propriedade 1. Né? Se x0 é solução, então ela é solução da equação diofantina ax menos my igual a b. Então, vamos voltar aqui. Pela propriedade 1, vimos que a congruência é equivalente à equação diofantina ax menos my igual a b, que tem solução C só C, D é um divisor de B, pelo D é o máximo entre A e M, né? Pelo teorema anterior. Além disso, nós dizemos que se o par x y é particular dessa equação diofantina, isso na parte de equações diofantinas, todas as outras soluções são da forma x0 mais m sobre dt, y0 menos, né, seria a sobre dt. Mas como aqui não é mais, é menos, menos m, eu posso passar o menos para o y aqui, né, ficaria menos y, então a solução aqui vai ser mais também, a sobre dt. Isso nós vimos em equações diofantinas. Aqui não é A, que é M. Então, onde T é um inteiro arbitrário. Né? Entre todos os possíveis valores atribuídos a T, a solução aqui para nós é o x, né? da equação da congruência. Nós consideramos os valores de 0 até D menos 1. Eu faço T igual a 0, eu vou ter x0. Eu faço T igual a 1, eu vou ter x0 mais m sobre D. Uma vez. T igual a 2, x0 mais m, duas vezes m sobre d. E assim por diante. x0 igual a d menos 1, vai ficar d menos 1, m sobre d. Se eu fizer esse t aqui igual a d, o d cancela com d, eu volto para a primeira. Então eu tenho um ciclo aqui. Né? Qual é o tamanho do meu ciclo? O tamanho é justamente m sobre d, t. Eu vou dando valores, ó, 0, 1, 2, 3, monto essa expressão aqui, x0, o m é do módulo, d é o máximo divisor comum, monto essa expressão e com isso a gente tem a solução do problema. Aqui, pessoal, não é m não, é a mesmo, desculpa. Aqui é a equação diofantina, né? D é o máximo divisor comum. Isso aqui é da equação diofantina. Bom, você vê que a parte do y a gente não usa, né? Eu vou usar o x. O
x, que é o coeficiente, né, de x aqui, que é o que interessa lá, né, na equação. Então aqui eu tenho as d soluções, né, porque de 0 a d menos 1 tem d números. Essas serão as soluções distintas. Esses são os números inteiros, que são soluções não congruentes ou incongruentes, né? É difícil falar incongruentes, né? Parece que está errado, mas é soluções não congruentes entre si, né? Da congruência linear a x congruente a b módulo e. Corolário desse teorema: se o máximo divisor comum entre a e n for igual a 1, máximo divisor comum for igual a 1, então 1 é divisor de qualquer número, ele vai ser divisor de b. Eu tenho solução, mas eu tenho uma única solução. Olha aí, que o número de soluções é igual ao valor do máximo divisor comum. Então eu sei que tem solução única. Resolvendo a equação de Diofantina, eu vou obter um valor. É aquele valor que qualquer outro pongo a ele. Aí só tem uma solução, tá certo? Então vamos ver uns exemplos, uns exercícios aí. O primeiro, resolver essa equação que dá uma congruência linear, né? Essa congruência linear, 18x congruente a 30 módulo 42. Eu quero os valores de x que satisfazem a essa congruência. Mais ainda, eu quero os valores de x distintos, não congruentes entre si, que satisfazem essa congruência. Quero todos. Se eu achar um só, eu vou ter infinitos, mas todos congruentes, da mesma classe da equivalência. Eu quero saber todos, né? Então, em primeiro lugar, a gente podia fazer o seguinte, identificar quais são os elementos, né, da teoria ali. Né? Quem é que faz o papel do A na teoria? Quem faz o papel do A é o coeficiente de x, né? O A é 18. Quem é que faz o papel do B? O B aí é 30, né? E quem é que faz o papel do C? Do C não, do M, né? O M é 42. Como a gente faz na equação de segundo grau, identifica os elementos. Aí é só entrar com os resultados, né? Então, a partir daí, em primeiro lugar, vamos calcular o máximo divisor comum entre 18 e 42. Quer dizer, é o máximo divisor comum entre A e M. Vou deixar escrito aqui, porque aí depois, quando você for estudar, dá para entender melhor o que eu fiz, né? O máximo divisor comum entre A e M, que é o máximo divisor comum entre 18 e 42. Certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, é calcular esse máximo. Né? Calculou esse máximo, é ele que vai dizer se tem solução, se não tem, quantas são. O A é 18, o M é 42, está 18, 42. Está aplicando o algoritmo de Euclides, esse máximo é 6. Porque 42 dividido por 18 dá 2. Né? 2 vezes 18 dá 36, 42 sobra 6, passa a divisor. 18 por 6 dá 3, resto 0. Então o máximo do comum é 6. Né? Quantas soluções eu tenho? 6. Veja que o M sobre D, né? M sobre D, o 6 é divisor de B. 6 é divisor de B, porque 6 é divisor de 30. Né? 30 dividido por 6 dá 5. Então, a congruência dada tem exatamente 6 soluções. Ela tem solução e tem 6 soluções não congruentes entre si, módulo 42. Agora, cada uma delas vai gerar infinitas soluções, né? Todas congruentes a cada uma delas, módulo 42. Então, eu vou ter 6 classes de equivalência que satisfazem essa congruência linear. Como é que eu acho? Como é que nós vamos encontrá-las? Então, nós vemos que resolver essa congruência é equivalente a resolver essa equação de Diofantina. No caso, 18x congruente a b, módulo congruente a 30, módulo é equivalente a x menos my. Então, 18x menos 42y igual a 30, igual a b. Aí, para resolver essa equação, a gente recorre ao algoritmo de Euclides, né? O 42 é 18 vezes 2 mais 6, que é a única divisão que eu tenho que não deixa resto zero. Aqui já sai o máximo divisor comum. É
só passar o 18 vezes 2 para o outro lado. O que eu tenho aqui é que 42 vezes 1 menos 18 vezes 2 é igual a 6. Ou, se você escrever dessa forma a equação diofantina, né, 6 vai ser igual a 18 vezes 2 vezes menos 42 vezes menos 1. Né? Se eu for escrever dessa forma aqui, não escrevendo dessa forma, eu sei que menos 10 satisfaz essa equação. Porque multiplicando tudo por 5, vai ficar 18, menos 18 vezes 2 vezes 5, menos 18 vezes menos 10, né? Mais 42 vezes 5, multiplicando tudo por 5, é igual a 6 vezes 5, 30. Esse mais aqui, eu posso pôr menos e menos, né? E aí trocar esse sinal aqui também, pegar mais. Mas mesmo que eu deixe assim, não tem problema, porque eu tenho soluções congruentes, né? x0 igual a menos 10 é a solução particular da congruência. Se você puser aqui menos 10, dá menos 180. Menos 30 dá menos 210. É divisível por 42. Solução. Agora, eu posso também pensar em soluções positivas, né? Então, para eu achar a primeira solução positiva, se não deu direto aqui no algoritmo, eu pego x0 mais m sobre dt, no caso seria menos 10, 42 sobre 6, né? O m é 42, o máximo deu 6. 42 por 6 é 7, menos 10 mais 7t, né? Essa é a solução geral. Faço t igual a 2. Ó, t igual a 1 vai dar menos 10 mais 7, dá menos 3, que é negativa. T igual a 2, porque eu só quero inteiros, né? T igual a 2 é 14 menos 10, dá x igual a 4. Não preciso nem resolver na equação, né? É direto. X igual a 4 é uma solução congruente a menos 10 módulo n, né? O módulo aqui no caso é 42, que é a menor solução positiva. Dessa aí, somando, como aqui a solução geral então ficaria 4 mais 7t, né? Pegando no lugar do menos 10 o 4, somando 42 sobre 6, que é 7, né? Esse 42 sobre 6, 7. D menos 1 vezes 5 vezes, né? Eu tenho as outras soluções não congruentes. Então, quais são as soluções? 4 mais 7, 11. Mais 7, 18. Mais 7, 25. Mais 7, 32. Mais 7, 39. Se eu somar 7, eu vou obter 46, que vai ser congruente a 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei quando parar, porque é de acordo com o número de elementos do máximo. Né? O D menos 1 é 5, então começa com 0, né? 4 mais 0, 4 mais 7 mais 1, 7 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. É 5 vezes 7, 4 vezes 7. Então, ao invés de fazer aquela fórmula lá, a gente pode pegar o 7 tantas vezes, vai somando, quanto é o próprio D, né? O D deu 6, então 4 mais 7, 11, mais 7, 18, e assim por diante. Essas soluções são soluções dessa congruência, todas elas são soluções que não são congruentes entre si. Módulo N. O 11 não é congruente a 4, módulo N. Deixa eu observar aqui. O 11, vamos supor que eu acho que é congruente a 4, módulo N. Vamos ver se é. Ó, 11 congruente a 4, módulo N. Aí, no caso, seria módulo 42, né? 42. Módulo N. Isso não é verdade, pessoal. Isso não é verdade, por quê? Porque o 42 não é divisor de 11 menos 4. 42 não é divisor de 7. É o 7 que é divisor de 42, mas o 42 não é divisor dessa diferença. Se você pegar 11 menos 4, vai dar 7, que não é divisor, né? Não é divisível por 42. É o módulo que tem que ser divisor da diferença, né? E não o contrário.
Então, essas duas soluções, elas não são congruentes módulo 42. Assim como 11, 18, 4, 18, 4, 2 a 2, elas não são congruentes. Então, esse teorema é fortíssimo. Eu escrevi muita coisa aqui, né? Mas na prática você não precisa fazer toda essa escrita, né? Por exemplo, ó, resolver a congruência linear 21x congruente a 15, módulo 39. O A é 21, o B é 15, o M é 39. O máximo divisor comum entre A e M é 21 e 39, é 3. Beleza? Os divisores de 21 são 1, 3, 7, né? E desses que dividem o 39 é 1 e o 3, o 7 não é divisor, né? 39 por 3 dá 13. Como o 3 é divisor de 15, 3 é divisor de 15, que é o B, né? Máximo divisor comum é divisor de B, a equação tem exatamente 3 soluções distintas, no sentido de serem não congruentes. Então, uma solução ela pode ser obtida resolvendo essa equação de Diofantina, né? 21x, que é ax, menos my, o m é 39, igual a b. Aí nós aplicamos o teorema de Euclides, né? O máximo divisor comum entre 21 e 39. Então, 39 dividido por 21 vai dar 1, sobra 18. 18 não é zero, passa o divisor. 21 dividido por 18 dá 1, sobra 3. Né? 18 mais 3 dá 21. Passa como a divisor. 18 por 3 dá 6, resto zero. O que interessa aqui é recompor as divisões. Né? 39 é igual, dividendo é divisor, vezes quociente mais resto. Né? 21 vezes 1 mais 18. Dessa igualdade, segue que 18 é 39 menos 21 vezes 1. Passando o 21 vezes 1 para lá. Estou isolando o resto, né? Esse resto. Ele que interessa. A segunda divisão é que o 21 é 18 vezes 1 mais 3. Número do meio que fudido. A segunda divisão, o 21 dividido por 18 dá 1, sobra 3. Então, 21 dividendo é divisor vezes quociente mais resto. Isolando o resto, né? O 3 é 21 menos 18 vezes 1. A última divisão que tem resto zero a gente não usa. Né? Você vê que dessa segunda divisão eu já isolo aqui o máximo divisor comum. Né? Esse máximo divisor comum é 3, passo 18 para lá, é 21 menos 18 vezes 1. Não é para fazer essa conta vai dar 3, né? É para trabalhar algebricamente. Eu quero relacionar o 3 com 39 e 21, que são os números que eu tenho aqui, 21 e 39. Né? Então, para isso, eu substituo o 18, ó, que aparece aqui. Ele é o resto da divisão anterior, ele que passou dividindo. Né? Então, ele está aqui, ó, 18. O que é o 18? Ó, substituindo, é 39 menos 21 vezes 1. Certo? É como se fosse álgebra aqui, né? Eu não posso mexer numericamente, vai dar 3, não preciso fazer a conta. E aqui seria, no lugar do 18, é 18 vezes 1, né? Estudo vezes 1. Não vai afetar em nada, né? Mas, se você tirar o parênteses, aqui fica menos 39, que é a mesma coisa que 39 vezes menos 1, mais, menos com menos vai dar mais, 21 com 21 dá 2 vezes 21, ou 21 vezes 2. Então, passando a limpo, ó, o 3, que está aqui no primeiro membro, ele é igual a 21 vezes 2, menos 39 vezes 1. Olha lá, é solução da equação. Só que na equação eu tenho 15, né? Tenho 15, não tenho 3. Por isso que o 3 tem que ser divisor. Quando eu divido, né, o B, que é 15, por 3, dá 5. Então basta multiplicar por 5. Multiplicando por 5, ó, 3 vezes 5, 15. 21 vezes 2 vezes 5, 10. Né? Aí aparece o 10 aqui. Menos 39, 5 vezes 1, 5. Aparece o 5. Qual a conclusão? Né? Aí eu tenho minha equação de Diofantina aqui. 21x menos 39y é 15. Qual é uma solução? A solução é x0 igual a 10, se faz o papel do x, e um y0 igual a 5.
Isso é solução particular dessa equação. Se você substituir por 10 aqui, dá 210. Substituir por 5, dá 45, ou 4, 15, dá 195. Fazendo a diferença, 15. É lógico que a gente pode fazer por tentativas, tentar achar uma solução, etc. Mas aqui é um processo mecânico, né? Você faz as divisões sucessivas, isola os restos, inclusive aquele que vai dar o máximo divisor comum, e a partir daí vai substituindo pelos restos anteriores, né? Até chegar ao máximo divisor comum os coeficientes da equação original vezes um número vezes outro número. Vai multiplicando tudo por b dividido pelo máximo, né? B aqui no caso é 15, o máximo deu 3, então multipliquei por 5, eu volto no b, né? Obtenho o b. E aí tem solução. Bom, conclusão, ó, x0 igual a 10, que aparece aqui, é solução da congruência linear. 21x congruente a 15 módulo 39. Se você quiser conferir, você pega 21, multiplica por 10, dá 210. Aí subtrai 15, vai dar 195. Divide por 39, dá 5, é um número inteiro. Quer dizer, 39 é divisor da diferença, 21 vezes 10 menos 15. Né? Agora, se você divide n por d, né? 39 por 3 vai dar 13. Então, todas as outras soluções são da forma 10, que foi o que eu encontrei o x0, mais 13 vezes t. Como o máximo divisor comum deu 3, existem somente 3 soluções diferentes entre si, que não são congruentes. Eu pego t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, ponho no lugar do t aqui, eu vou gerar soluções diferentes. 10 é a primeira, t igual a 0. A segunda, t igual a 1, dá 13 mais 10, 23. A terceira, t igual a 2, dá 10 mais 26, dá 36. Eu não posso dar outros valores? Pode. Qualquer outro valor vai coincidir com essas. Eles vão ser congruentes. Então, as soluções não congruentes, né, as únicas soluções distintas ali, são 10, 23, 36. Essas são as primeiras positivas. Né? O 10 gera infinitas soluções congruentes, é K mais KM, né? X0 mais KM, aquela segunda observação, segunda propriedade. O 23 vai gerar infinitas e o 36 infinitas. Mas elas não conversam entre si. O 10 não é congruente a 23 módulo n. E tanto o 10 quanto o 23 são soluções da equação da congruência dada. Certo? Bom, eu falei muita coisa aí, pessoal. Parece complicado e tal, né? Mas eu queria que você tentasse fazer essa questão, o exercício 3. Resolver essa congruência aí. 35x congruente a 5 módulo 14. Tenta fazer, pessoal. Eu vou dar um tempinho aí para você se divertir. O meu relógio são 9h12. 9h15 eu volto e faço. 3 minutos? 3 minutos. Professor, abaixa só um pouquinho para ver melhor. A congruência é 35x congruente a 5 módulo 14. Se eu abaixar, eu vou mostrar a solução. Eu vou fazer assim, ó, peraí. Deixa eu dar espaço aqui. Aí sim. Aí ficou melhor? Congruência é essa aqui, né? Agora, a técnica é essa aqui. Veja quem é o A, quem é o B, quem é o M, acha o máximo, né? Aí vê quantas soluções tem, calcula o máximo do comum, vai substituindo tal, acha uma solução particular e aí todas as soluções resultantes, certo? Isso é como a equação de segundo grau, é um método, né? É um procedimento.
Posso fazer, pessoal? Olha lá, solução, vamos ver. Ó, o A aqui é 35, o B é 5 e o M é 14. Então, o máximo divisor comum entre A e M é 7. É 35 e 14, né? Divisores de 14 é o 7, o 2, o 1. O único que é divisor de 35 é o 7. É o máximo. Quer dizer, além do 1, né? Então, o 7 é o máximo divisor comum. Mas o 7 não é divisor de 5. O máximo divisor comum divide B. Então, essa congruência, ela não tem solução, pessoal. Não tem solução. Essa é a resposta. Se você achou solução, confere. Você vai ver que não dá certo. Ela não tem solução. Essa é a resposta. Em 30 segundos você resolve isso. É só calcular o máximo entre 35 e 14. Se você calculou pelo algoritmo de Euclides, né? 35 por 14 dá 2. 2 vezes 14 dá 28. Para 35 sobra 7. 7 não é zero, passa divisor. 14 por 7 dá 2. O resto zero. Então o MDC é 7. E 7 não é divisor de 5, né? A condição, aquele teorema lá é importantíssimo, né? Nós vimos, a condição é necessária e suficiente. Congruência tem solução, C só C, o máximo divisor comum é um divisor de B. D é um divisor de B. Se ele não for divisor de B, não tem solução. Certo? É C e somente C. É condição necessária e suficiente. Beleza? Então, conclusão, não é toda congruência que você vai ter um trabalho desgraçado. Essa aqui, por exemplo, é imediata, né? A gente obtém a resposta rapidamente, né? Não tem que fazer esse monte de contas e tal. Bom, vou passar uma outra aí para você fazer. Essa dá trabalho, pessoal. Essa é mais trabalhosa, né? Então, eu queria deixar essa outra aí para você fazer em casa. Ela está resolvida aqui. Depois você dá uma olhada em casa, né? E resolve. Eu queria discutir, pessoal, isso aqui é da aula passada, eu vou tirar daqui. Eu queria discutir a questão das provas. Eu sei que você não está interessado nisso, mas em todo caso, eu vou discutir esse assunto. Em primeiro lugar, a tarefa, pessoal. Tarefa
que tem que ser entregue, né? Ó, entregar a tarefa, vou deixar escrito aqui, ó, entregar no máximo, ó, em 18/5. No máximo por quê? Porque em 18/5 você vai ter já a nota, eu já passo aqui a nota para você. Se você entregar até 17/5, um dia antes, 18/5 é a próxima aula. Na próxima aula, dia 18/5, é revisão, dia 18/5. É revisão. Mas não é qualquer revisão, pessoal. A revisão aqui tem uma finalidade. A revisão é preparar para a prova, certo? Eu vou fazer uma série de exercícios dirigindo para a prova, porque tem muita matéria, pessoal. Nós vemos muita coisa. O que vai cair na prova? Então é isso que nós vamos ver no dia 18/5, certo? Bom, como é que você vai entregar essa tarefa para mim? Olha, você vai entregar nesse e-mail aqui, ó, lista.carlucci, é lista minúsculo, .carlucci, @gmail.com. É nesse e-mail aqui. Entrega para mim nesse e-mail, porque eu criei esse e-mail só para isso, para receber as tarefas dos vários cursos aí que eu estou dando aula. Então, para poder identificar o seu curso, vamos criar aqui, vamos combinar uma maneira de escrever o e-mail que você vai mandar, né? O arquivo que você vai mandar. O arquivo, olha, seria bom ter uma identificação, ó. Vamos identificar assim, ó, MT, aqui embaixo, MT, matemática, né? Ao invés de ponto, ó, underline, TN, que é teoria dos números, certo? Aí vem nome do aluno. Professor, meu nome é muito grande e tal, isso aqui. Então abrevia, né? Por exemplo, o meu nome é Fábio Nogueira Carlucci, eu ponho FMC, certo? Vai estar teu nome dentro da tarefa. Mas aqui, ó, nome do aluno, underline, né? E aí você coloca o semestre que você está cursando. Por exemplo, ó, eu estou no segundo semestre, 2. Ah, eu estou no terceiro, 3. Beleza? Então eu já identifico qual é a turma. Fica fácil para eu lançar a nota. Ok? Então aqui, por último, o semestre. Então, ó, PDF, não esquece. Esse arquivo tem que ser PDF, senão não dá certo, né? Então, esse aqui seria o nome do arquivo que você deve mandar para mim. Mandar para este e-mail aqui, lista Carlucci. E a tarefa? Então, deixa eu mostrar para você a tarefa. Ó, espera aí, pessoal, espera aí. Ó, tarefa. Vamos ver se eu consigo aqui, né? Identificar a tarefa. Está aqui a tarefa, ó. Tarefa que eu passei. A data de entrega, eu falei 18, né? É 19, pessoal. É 19, é terça-feira. 18 eu estou olhando para o calendário, 18 é segunda-feira, né? É terça-feira. Então tá pronto aqui, pessoal. É o nome, matrícula. Está aqui a questão 1, julgar se é verdadeiro ou falso. Está aqui a resposta. Está aqui a resposta da segunda, a solução da terceira, da quarta. Está aqui como resolver a quinta, a sexta. Por exemplo, eu pus a minha solução, né? Pode ser que você tenha outra solução equivalente, não precisa copiar exatamente isso. Mas aqui tem, está tudo detalhado, pessoal. Aqui as soluções, é mais um trabalho, né? Não é uma quebra-cabeça, é um trabalho. Então você pega, ó, tem as 15 questões resolvidas aqui, né? Você vai digitar no Word, se você quiser usar, ó, inserir, ó, você põe aqui inserir equação. Aí você monta a equação, né? Como eu fiz aqui, é artesanal, pessoal, isso aí dá trabalho, né? Ou então você pode copiar, sei lá o que, né? Aqui, se der certo, né? E passar para mim. Agora você tem que ter o trabalho de fazer isso. E aqui, ó, você coloca o seu nome, hein? Ó, o seu nome, não é o nome do colega, não. E aqui a matrícula, certo? Não, essa é a tarefa. Essa tarefa, pessoal, vale 50% da nota. Como assim, professor? A nota no máximo é 10. Então isso aqui vale 5.
Aí nós vamos juntar, pessoal, com a nota da prova. Vamos voltar lá de novo. Então, essa tarefa eu vou enviar agora para você. Vou enviar agora junto com essa outra. Eu vou enviar 2 e-mails, pessoal. Um e-mail com o texto da aula normal, como eu faço. Tá. E vou mandar depois, logo em seguida, eu mando essa tarefa para você. Tá? Eu quero que eu vou mandar para vocês essas duas. Eu gostaria que o representante entrasse em contato comigo, desse um feedback, ó, recebemos, tá? Para eu não ter problema nenhum depois, né? Nem você, tá? Você receber a tarefa e tal, tá? Então assim, ó, assim, esse trabalho já vai quebrar um galhão aí, né? Agora, vamos voltar lá onde a gente estava antes, tá? Que é aqui. Vamos voltar lá. Então aqui, dia 18, né? Até dia 18 você entrega essa tarefa para mim. Você vai passar limpo, vai copiar, vai fazer manuscrito, vai fazer no Word, enfim, mas manda para mim PDF, pessoal, que é para não ter perigo depois de dizer, não, peraí, houve alteração, não houve alteração, manda PDF, tá? É mais seguro para você e para mim também. Então, vamos combinar, ó, põe esse nome aqui no arquivo que você vai mandar. Aí você manda por e-mail, para este e-mail aqui, ó, lista, não manda para o meu e-mail institucional, não manda para o meu e-mail particular, porque eles estão sobrecarregados, pessoal. Eu dou aula em muitas turmas. O que vai acontecer é que eu vou ter um monte de e-mails aí, tudo bagunçado no institucional. Então, eu criei esse aqui só para isso. Que aí eu vou pegar a turma MT, eu já tenho uma pasta só para vocês. E aí tem uma outra pasta para a turma de engenharia, uma outra pasta para outra turma, e assim por diante. Para administração, contabilidade, enfim. Eu criei as pastas lá das turmas que eu dou aula. Então vai facilitar a minha vida e vai evitar que eu erre alguma coisa aí com relação à nota, tá? Bom, dia 18 é revisão, pessoal. Revisão é a famosa PL, prova na lousa, né? Eu vou colocar as questões do tipo que vão cair na prova ou que vão cair na prova. Você tem que assistir essa aula, certo? Avisa os colegas. Aí no dia 25, nós vamos fazer a prova. Dia 25. 25 de maio. Por quê? Olha, porque o período de provas é de 21 a 30. Está no calendário. Essa é a única data que a gente tem para fazer essa prova. Vai ser uma prova semestral. Como assim? É a NP2, né? A NP1 seria o trabalho. Nós vamos fazer essa prova, só essa prova, não tem outra. Vamos fazer essa prova junto com a tarefa. Eu vou juntar a nota dessa prova, que vale de 0 a 5, com a tarefa. Eu vou fazer assim, as duas de 0 a 10, né? E aí eu dou a nota na tarefa, dou a nota na prova semestral, e aí somo e divido por 2. É 50% para cada um, certo? Você tirou 7 ou mais, olha, já pode ir para a Disney, tá tranquilo. Né? A Gol, a segunda-feira voltou a Gol e a TAM, voltaram os voos aí. Semana que vem você já pode ir para a Disney, a outra semana. Agora, professor, eu não pude fazer essa prova, eu tenho um problema no dia 5, 25, não posso. Então, no dia 2, 25 não, pessoal, olha, eu estou fazendo confusão aqui, é dia 26. E aqui é dia 19. Nós estamos na terça-feira, eu estou confundindo com a segunda, hein? Ó, dia 2 de junho, 2 de junho, que é uma terça-feira, 2 de junho. Aí nós vamos fazer uma prova substitutiva. Ó, prova, como está no regimento, né? Está também no calendário. Substitutiva. Calma. Pera aí, deixa eu falar, depois você pergunta. Ó, e por último, no dia 8 do 6, aí nós vamos fazer o exame. Exame para quem precisar, né? Eu acho que pouca gente vai precisar, ou talvez ninguém precise fazer exame. Mas se precisar, está lá, tem direito a fazer exame também. Né? Aqui
a média é 7 para não fazer exame, 7 entre a tarefa e a prova, e o exame é média 5, né, para passar. Então, não é entre o exame e a média semestral, vai ser média 5. Agora, como vai ser essa prova? Então, essa prova, e aí todas as provas aí, vão ser feitas no Forms do Microsoft Office, né? Da Microsoft, tá certo? Não é no Google Forms, não, é Microsoft. Então, a gente já está preparando aí no Forms. O Forms, ele admite provas do tipo teste, do tipo discursivo, eu posso fazer as duas coisas, né? Mas ele tem algumas vantagens se eu fizer só teste. Uma vantagem é a resposta imediata. E você terminou a prova, eu já envio para você, depois do horário da prova, a prova tem horário, né? Eu envio para você, é o horário da aula, né? Aqui as provas vão ser tudo das 8h30, que começa a aula, né? E vai até 9h30. Tá? Esse vai ser o horário de todas as provas, é 1 hora só. Então eu vou fazer uma prova compatível com o tempo, né? Então, a Forms da Office é tipo um questionário. Não sei se você já respondeu esse tipo de questionário. Você vai fazer em casa, ela é online, né? Então, é prova com consulta. Você pode consultar as suas coisas aí. Você não é obrigado a saber se fechar numa sala, marcar o tempo e fazer tudo de cabeça. Você vai poder consultar tudo, tá certo? Então, esse Forms aí, eu vou, se você nunca viu, nunca usou, no dia 19 aqui na revisão, a gente faz um ensaio, né? Vamos fazer um ensaio. Eu passo para você o link, é dentro do próprio Zoom, eu vou passar um link. Você entra nesse link, responde e tal, vê como é que é, e eu já dou os resultados imediatamente para você. Aí se tiver alguma dúvida, alguma coisa, não consegui fazer isso ou aquilo, o link não funcionou direito, qualquer coisa assim, a gente já mata isso. Aí no dia 26, dia 2 e dia 8 vai ser a prova. Essa prova acho que vai ter umas 5 questões, viu, prova? Porque o pessoal, porque aqui umas 5 questõezinhas, porque não tem muito tempo para fazer. E, por outro lado, metade da nota já está lá. A tarefa tem 15 questões. Né? Então, vou botar uns 5 testes aí para você responder. Não pode deixar resposta em branco, nada disso. Né? Vai responder, vai ser obrigatório responder as questões. E vai ter identificação, nome, matrícula, tudo mais. Agora, aquela história, não pode isso, não pode aquilo, não pode máquina, não pode. Isso tá furado, pessoal, porque essa prova é online. Né? Você vai fazer lá na sua casa, tal, tranquilo. Né? Pode consultar, aí depende, né? O que você lembra, o que não lembra. Eu aconselho você a dar uma estudada, porque principalmente as questões de revisão, porque senão chega na hora você vai ficar procurando a matéria dentro dos textos que eu enviei, e aí você pode demorar mais para fazer a prova, né? Não sei se você faz a prova rapidinho, acabou, tá livre, tá certo? Pessoal, deu para entender o que eu falei ou não? Tem alguma dúvida? Ó, isso que eu falei, eu vou deixar escrito aqui nesse texto que eu estou enviando para você aí, o texto dessa aula. Tá? Em seguida, depois que eu enviar esse texto, eu vou enviar a tarefa. Então lá na tarefa é pôr o nome, a matrícula, né? Aquele cabeçalho, do jeito que está lá, né? E depois as questões, né? As questões já estão, eu resolvi. Tem questão lá que é teórica, é só dar alternativa, porque é de definição. Não tem justificativa, que é por definição, né? Não tem que fazer nada. E tem questões lá na tarefa que tem umas continhas, tem umas passagens, elas estão feitas lá. Muita gente já fez, viu? Né? A Giane, nós já tratamos de várias questões aí para fazer, etc. Tá bom, pessoal? Então é isso, né? Eu vou então encerrar, vou colocar aqui a questão 4. Eu vou deixar para você ler em casa, ela está aqui, ó, está resolvida, tá? Tem a resposta.
É uma questão que o máximo usou comum dá uma, ela tem uma única solução, aplica o algoritmo de Euclides e sai a resposta. Aí eu peguei uma resposta positiva. Ela dá uma resposta negativa, mas eu peguei a positiva, que é a mesma coisa, é congruo, né? É congruente. Então é isso. Pessoal, foi muito bom dar aula para vocês. Essas aulas aqui são muito puxadas, né? Porque não dá tempo de fazer nada, a não ser ficar falando, falando. E eu achei que foi um bom rendimento. Vamos ver se dá tudo certo aí com as notas, né? Então, repetindo, eu vou fechar isso aqui, vou passar para PDF, vou pegar a tarefa, vou passar para PDF, vou dar uma revisada, ver se não tem nenhum número errado, alguma coisa assim, e já mando para você. Aí até o dia 18 você manda para esse e-mail aqui, que aí eu já jogo na pasta, já corrijo. E aí, no dia 18, eu já dou a nota. Ó, fulano, tua nota é tal, tua nota é tal. Pode ser até no bate-papo, porque é privado, né? Aí eu te dou, cada um dá, posso dar a nota aí, tá certo? Aí você já sabe, ó, eu tirei 5, já estou mais tranquilo. Né? E aí vou para a prova semestral, tirando 2 na prova, acabou, pô, não preciso fazer mais nada. Agora, não pode fazer? Tem substitutiva. Mesmo estilo, mesma coisa. E se ficou para exame, se por acaso ficar para exame, também é a mesma coisa. Prova do mesmo jeito, no form office, tranquilo. Na substitutiva também, vou somar a nota da tarefa, viu? Como se você estivesse fazendo a mesma prova anterior. Tá? No exame, não. No exame eu não posso somar a prova, porque ela já foi somada numa das anteriores. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Até mais, né? Até o dia 18. Aliás, dia 19, pessoal. Estou com o 18 na minha cabeça, né? Então é dia 19. A prova é. Deixa eu conferir as datas aqui. Estamos em maio, né? Dia 19, a prova é dia 26. Dia 2 de junho, dia 9 de junho. Ó, o exame está errado aqui. O exame é 9, não é 8. Tá? É terça-feira. Ok? Muito bem, pessoal. Vou salvar esse negócio aqui e já vou mandar para você. Tá bom? Então, um abraço. Até mais, pessoal. Um abraço a todos. Vou encerrar aqui, tá bom?